Fala aí pessoas, como é que vocês estão? Hoje é desse cara aqui que a gente vai falar e o que eu tenho pra dizer é que ele é bem melhor do que o filme. O filme do Will Smith todo mundo assistiu, eu acho que ninguém vai reclamar de spoiler, ninguém vai reclamar de eu contar um pouco da história. Ela é diferente do livro, é bem diferente. Eu não sei o que acontece com Hollywood, que eles têm a mania de querer fazer com que seus protagonistas sejam os picas, os fodas na história, sempre que eles são as pessoas certas no local certo para fazer a coisa certa no momento exato. Robert Neville do filme, ele é um cara que já era um cientista, era um médico que estava procurando a cura, era um cara muito foda, que criou umas investigações lá, fazia um monte de exame, tinha um laboratório fodão no porão, no subsolo, tudo bem que ele teve tempo para recolher o material, tudo, não sei o quê. Totalmente diferente do Robert Neville do livro. Robert Neville do livro era um cara comum, um cara padrão, um americano médio, que trabalhava numa fábrica, morava no subúrbio de uma cidade qual não é falado o nome, não é mencionado o nome dessa cidade, e é um cara comum, trabalhava numa fábrica. No filme ele sempre tem que aumentar o grau de importância do protagonista e transformar ele num cara foda. O legal do livro é isso, você acompanha um cara aleatório que sobreviveu por sorte ou por sei lá, circunstâncias específicas que fizeram com que ele fosse imune ao vírus, e é mais explicado no livro o porquê do vírus, o mundo é diferente do mundo que existe, que é demonstrado no filme. Dá a entender que nesse mundo aconteceu uma outra guerra, onde houve bombardeio nuclear ou algo do gênero, porque eles dizem que no mundo todo, ou em grande parte do mundo pelo menos, existem tempestades de poeira, e essa tempestade de poeira foi o que ajudou a transmitir o vírus vampiro, ajudou a fazer com que ele se proliferasse com mais facilidade. Isso aqui é legal a parada, porque dá a entender no livro que o vírus vampiro sempre existiu, por isso o folclore em cima da doença, o folclore em cima dos vampiros, porque eram raros os casos, eram esparsos, mas se tinha notícia. Foi criado todo o folclore em cima do Drácula, do Bram Stoker, do Nosferatu, ou qualquer outra história de vampiro que você queira, que você escolha aí. E histórias foram baseadas nessas histórias, então foi desvirtuado o significado do vampiro ao longo desse mundo. A parada aqui se dá, ele se torna assim um cara que manja de vírus, só que ele não é um virologista. Ele não é um virologista, é um cara que teve tempo pra caramba pra ficar lendo na biblioteca, ele é um cara que teve tempo pra estudar, ele não tem formação nenhuma, ele até criou um laboratóriozinho em casa, mas é com muito pouca coisa, um microscópio, umas coisinhas assim, tipo amostras de sangue que ele coletava, e a forma como ele coleta essas amostras, a forma como ele faz seus testes são da categoria que você pode julgar como mais brutal possível. Ele faz os testes dele no início não para achar uma cura, ele faz os testes dele para eliminar os vampiros da forma mais eficaz possível. Porque diferente do filme, isso que é engraçado no filme, no livro, os vampiros não são tão pica, igual do filme. Claro que no filme precisava ter uma emoção, mas no livro eles são muitos, claro, o mundo virou vampiro, são muita gente, só que a diferença é que durante o dia eles entram praticamente em coma, eles não acordam por nada, eles podem ser chutados, cutucados, inclusive a forma como eles são mortos é assim, eles estão dormindo durante o dia lá, apagadões, e o Robert Neville chega a enfiar a estaca num casal que estava um do lado do outro. Eles não esboçam reação, eles não fazem nada, eles morrem, simplesmente estão lá mortos, praticamente mortos, né, em coma total, do nascer do sol até o pôr do sol. Os testes que ele faz para descobrir como é que é a eficácia do extermínio vão de arrastar vampiros pelos pés até o sol e cronometrar o quanto tempo eles levam para fritar. E ele vai fazendo descobertas que realmente existem vampiros lá, existem infectados que são mortos, as pessoas que contraem o vírus e morrem do vírus voltam à vida como vampiros mortos, e esses daí são os mais
digamos, violentos, os mais brutais mesmo. Eles chegam a ser brutais, eles chegam a ser bastante violentos até entre si, inclusive entre eles, diferente do filme, que eles têm aquele comportamento meio de matilha, que um cuida do outro, etc e tal. No livro eles são mais individuais, eles são brutais entre si. E existe a categoria dos humanos que foram infectados, que eles têm a doença, eles têm o bacilo vampiro, e não morrem. Eles ficam com o vírus, ele se desenvolve, ele fica com sede de sangue, ele fica com vontade de sangue, só que eles não chegam a morrer, eles são imunes, mas não tanto. É como se fosse alguém que carrega um vírus pela vida toda. E existem os caras que são imunes, como o Robert Neville, que ele não fica doente, ele não contrai o vírus. Se ele contrai, ele não desenvolve, ele fica... Como é que é o nome da palavra? Assintomático. O nível de solidão que Robert Neville tem durante a história você consegue sentir a sua angústia, você consegue perceber o quanto ele sofre e o quanto ele está ficando debilitado mentalmente no decorrer da história, até pelo começo trágico da trama, né? Ele começa com ele já depois da epidemia vampira, todo mundo morreu, só sobrou ele, mais uma porrada de vampiro em volta da casa dele. Só que depois vai mostrando em flashbacks como tudo aconteceu. Ele tinha uma família, ele tinha uma esposa, tinha uma filha. A esposa dele foi contaminada e... A esposa dele foi contaminada, ela morre do vírus, ele já está muito adiantado, a infecção vampiresca já está bem adiantada, e o governo tomou uma iniciativa de criar uma pira gigantesca, onde o corpo dos mortos deveria ser incinerado ali para evitar que eles voltem. No desespero, sem querendo dar um enterro digno para a esposa, ele enterra a esposa num terreno baldio lá, correndo risco inclusive de ser morto sumariamente, porque se você cometesse esse crime de enterrar alguém, você seria morto sumário, a execução seria sumária. Ele enterra a mulher lá e vai para casa. Porra, enterrei minha esposa, não vou botar fogo nela. Quando ele chega em casa, ele toma uns foguetão lá, toma uns canecos de uísque, e quando ele olha, a esposa dele tá na porta. Robert, o que você fez? O que você fez? Toda coberta de barro. Aí ele não fala nada. No momento a história corta e depois fala que ele teve que matar ela e enterrar mais uma vez. Punk, ele tinha uma filha também que foi levada. Quando a esposa dele faleceu, dá a entender que são forças especiais na casa dele e levam a filha dele que também estava infectada e ele a princípio estava escondendo isso. A vizinhança toda começa a falecer, começa a morrer, ele entra na casa de um vizinho, o vizinho está morto, e esse é um dos vizinhos que era amigo dele, eles iam para o trabalho todos os dias, ele morre e ele volta como um vampiro, e sempre fica chamando Neville, vem para fora, Neville, como ele chamava para os dois irem para o trabalho. Tanto que as pessoas que tentam invadir a casa dele toda noite vem gente atrás dele, toda noite eles ficam chamando ele pra fora, ficam tacando pedra na casa, ficam fazendo de tudo, só não conseguem chegar perto por causa das armadilhas de alho e as cruzes que o Robert espalha pela vizinhança. Toda noite ele é incomodado, só que os vampiros que vêm atrás dele são sempre os que já morreram. E são esses aí que aguentam levar tiro, esses aí são os que aguentam grande quantidade de dano. Depois ele descobre que não é o ferimento que faz com que eles deixem de funcionar, porque deixem de se mover. É a perda de sangue e aquilo que faz com que eles parem de funcionar, aquilo que faz com que eles cessem, é a perda brutal de sangue ou um dano muito grande. Porque o vírus vampiro, ele é capaz de regenerar o tecido agredido de forma muito rápida. Então, para que ele morra, ele tem que ser um trauma muito grande. Por isso que a estaca funcionava no início, quando ele descobre que para os vampiros vivos, a perda de sangue é mais eficaz do que o grande dano. O grande dano mata também, claro, porque vai matar qualquer pessoa, mas a perda de sangue rápida é mais eficaz do que o grande dano. Para os vampiros que já morreram, é o grande dano, pronto. Ele atropela, ele passa por cima, ele mete estaca, ele dá porrada, só não tem motosserra no negócio, o resto tem de tudo. E nesse exílio autoimposto não, porque não foi autoimposto, né? O mundo acabou. Nesse exílio dele, ele começa a cada vez mais questionar a sua sanidade,
ter flashbacks, que são raros espaços. Isso é também interessante no livro, porque ele não pensa muito, né? Ele tinha esposa, tinha filha, ele tinha uma vida normal, ele saía trabalhar, voltava, fazia as paradas dele em casa. Só que ele evita pensar porque ele sabe que pensar vai levar a mente dele para locais escuros. E ele diz que começa o livro 7 meses depois do mundo acabar. E ali ele já fala que ele já passou por um local escuro e ele evita pensar. Quando ele pensa, ele fala, não, isso não, isso não. Ele tem uma disciplina muito grande, uma disciplina para seguir em frente, para sobreviver. Ele leva essa disciplina até o final. Até o final do livro ele tem esse autocontrole para controlar a sua mente. E outra diferença que tem pro filme é que ele não tem cachorro nenhum. O grau de isolamento, ele já está há alguns anos nessa parte, ele já está há alguns anos sozinho e ele vê um cachorro vivo. Ele percebe que o cachorro está vivo porque o cachorro está no sol. Aí ele fica emocionado com aquilo. Ele fica querendo atrair esse cachorro para ser seu companheiro. Ele até consegue ganhar um pouco da confiança desse cachorro. Só que o cachorro morre, cara. Quando morre cachorro aí é foda. Me lembra a cena do Mad Max, que aquele filho da puta chega com a... Eu nem curto muito cachorro, não teria cachorro, mas, pô, matar cachorro é muita maldade. Chega aquele cara lá com aquela besta e dá uma flechada no cachorro do Max, daí é pra acabar, né? Matou o cachorro, aí merece morrer. Os vampiros vão lá, matam, o cachorro some, ele não vê o corpo do cachorro, mas ele parte do pressuposto que o cachorro morreu. A história dá mais um salto, 4 anos depois, ele vê uma mulher no sol. Ele pensa que é uma alucinação, ele pensa que é uma loucura da cabeça dele, ele tá muito tempo sem falar, quando ele fala a voz dele sai estranha, ele estranha a própria voz, ela sai, como é que é dito no livro, ele não consegue, ele sai de uma forma mais imperativo do que ele gostaria, ele imagina que é isso, ele assusta a mulher sai correndo, aí ele na ânsia de conversar com alguém, de saber se não era uma alucinação da cabeça louca dele, ele começa a correr atrás dela. Ela nessa perseguição, ele a nocauteia e a sequestra. Um bom jeito de começar uma amizade depois de um mundo dominado por vampiros e a humanidade praticamente acabada. Você pode pensar que no filme teve aquela mulher que salvou ele lá e tal, mas não, é diferente a situação. No filme é uma humana e um garotinho que são saudáveis, que encontram ele, aí ele se sacrifica, ou não, depende do final. Parece que o final oficial é o que ele não morre, que não faz sentido, porque nesse caso o título é ligado inteiramente ao personagem. Se não tiver esse final, se não tiver isso, não faz sentido a história. Não tem como o final ser diferente. Isso eu digo pra vocês, não tem como o final ser diferente do que é no livro. Ele começa a conversar com essa mulher, ele leva ela pra casa, só tem ela ali, e depois de algum tempo ele descobre que ele é o bicho-papão. Como é que eu vou falar isso sem entregar muitos spoilers para vocês? Deixa eu ver. Os humanos vivos que foram infectados pelo vírus vampiresco descobriram uma forma de inibir o vírus de tomar conta da pessoa portadora. Eles tomam um imunossupressor ou alguma coisa do tipo que impede o vírus de se desenvolver. As pessoas portam o vírus, as pessoas têm o vírus, mas elas não se rendem aos instintos vampirescos, não têm a necessidade de sangue, conseguem resistir por algumas horas ao sol, elas conseguem ter uma vida normal, embora a sociedade tenha mudado bastante. E esses caras aí veem os humanos não infectados, eles veem as pessoas saudáveis como inimigos, porque os humanos saudáveis não distinguem os portadores do vírus que tomam o remédio dos portadores do vírus que não tomam. Quando eles são obrigados a dormir e vão deitar e etc e tal, durante o dia, os humanos normais entram no local onde eles moram, onde eles vivem e matam todo mundo indiscriminadamente, embora os humanos normais, os humanos que têm o vírus também tenham que se defender dos outros vampiros.
E eles começaram a ver muito poucos humanos normais, dá a entender que sobraram, porque os vampiros caçam os caras. Inclusive, numa parte do livro eles falam assim, nós temos que caçar todos aqueles que são como você. Aí ele fica pensando, pô, outras pessoas como eu, só que aí já é tarde, a história já se desenrolou de uma forma que dá a entender que não tem mais ninguém, é só o Neville, só sobrou o Neville. E ela explica que... E ela fala do significado do título, você se liga. Ele é a lenda, ele é o bicho-papão dos vampiros, ele é o cara que chega durante o dia enquanto eles estão dormindo para matá-los, enquanto eles estão indefesos. E como ele ia atrás sempre das mulheres, era o alvo principal deles, ele sempre questiona isso na cabeça dele, por que ele escolhe as mulheres, por que ele escolhe elas para fazer os testes. Primeiro ele começa a tentar achar motivos racionais, não tem nada a ver, né? Mas não, é por causa de uma fixação que ele tem, ele é um homem que tem necessidades, etc e tal, ele direciona para as mulheres a agressividade dele, a curiosidade de ver como é que eles morrem rápido. Então, tipo, sobram os homens e essas histórias, o cara veio durante o dia, etc e tal, matou todo mundo, ele vira o bicho-papão, ele vira a cuca dos caras. Só que eles já conseguem sobreviver um pouco no sol, alguma coisa do tipo. E assim, Eu Sou a Lenda, o filme, é mais um caso desses que a gente tem tantos por aí de adaptação preguiçosa, adaptação... Cara, o livro é simples, bem mais simples, ele é uma história mais crível, apesar do absurdo de ser uma... É diferente, todo mundo está acostumado com o apocalipse zumbi, os caras fizeram o apocalipse vampiro. E é uma história, só que além de tudo é uma história mais simples, porque é uma pessoa comum que sobreviveu, não é nenhum militar, não é um cara que é alguém... Eu tinha falado do cachorro do Max lá, do Mad Max, é mais ou menos aquilo. O Max era ele era um interceptador, ele era um policial, mas ele é um cara aleatório, um cara que foi levado um cara que foi levado àquelas circunstâncias, aquelas situações, fizeram se tornar daquele jeito. Do Neville é a mesma coisa. Ele é um cara comum, ele é um cara que... Ele era um cara muito grande, muito forte. No livro é descrito como um cara muito grande, muito forte. Inclusive tem luta corpo a corpo, não é igual ao filme, que os vampiros são fodões e pulam e derrubam poste num pulo, coisa nada do tipo. Ele é um cara muito forte, robusto e... Inclusive ele sai na porrada várias vezes com os vampiros, ele senta o cacete em vários deles. E são as situações que levam ele a sobreviver, não é porque ele é o cara certo, no lugar certo, na hora certa. Ele é o cara que sobreviveu aleatoriamente, é o cara que, por cagadas do destino, tá ali daquele jeito. Não tem como eu falar mais da história, não tem como... Eu já até entreguei muito, eu já até falei demais, eu já até disse que a sociedade conseguiu passar o estágio do apocalipse e está se reerguendo, só que se reerguendo longe dele, ela se reduziu a pequenos grupos humanos infectados que moram em determinados locais. Até no filme mostra um assentamento humano, mas dá a entender que aqueles humanos lá são humanos saudáveis, né? No livro é diferente, esses assentamentos são de humanos infectados, que se formaram pequenas cidades e vivem cercados pelos outros, pelos vampiros que não tomam o inibidor lá do vírus. E não tem como eu me aprofundar mais, sem estragar mais ainda a experiência de vocês, sem fazer com que vocês percam o interesse na história, porque eu já falei que ele é o bicho-papão, que o título a história não faz sentido se não for assim, que os vampiros que a humanidade vai prosperar de novo, ela vai prosperar de uma forma diferente, num novo mundo. Eles falam que ele é um humano antigo, então eles já meio que estão a humanidade está meio que conformada que vai ter que conviver com aquilo para sempre, que ela foi transformada por aquilo, então a história não faz sentido se for diferente. Para mim, pelo menos, eu acho que não tem como ser de outra forma. Tomara que no filme 2... Tomara que no segundo filme eles deem uma corrigida na história, façam com que mostrem mais, pelo menos, do como os vampiros estão se desenvolvendo, de como eles
estão continuando a cultura deles. Tem lá no filme tem um vampiro lá que se importa com a outra lá, que dá a entender que os dois têm uma relação. Pá. E só que é muito vago, muito de leve, não, parece um bando de bicho, não tem organização nenhuma. Tem organização de caça ali, de bando, etc e tal, mas não tem nada, eles não falam. No livro os caras não cansam de chamar o Neville, falar vem Neville, vem pra fora, brigam entre si, são brutais entre si. No filme se transformou tudo num bando de bicho lá que caça em bando e que tem alguma inteligência para formar armadilhas. Só isso. E assim, esquece o filme, esquece aquilo lá, vai atrás disso aqui, vai atrás desse carinha, vale muito a pena. Vale a pena pra caramba. Também é outra recomendação barata, muito fácil de encontrar, muito fácil de comprar, porque existe a edição de capa dura, que é lá 60 pila, mas essa aqui é uns 30 e alguma coisa, não é muito mais do que isso. E se você gostou, se você chegou até aqui, fica sabendo que na semana que vem a gente vai ter um livro diferente aqui, diferente dos outros que eu tenho trazido. Eu acho que é o mais diferente de todos, é esse cara aqui, ó. Fique rico operando opções. Meu intuito aqui não é fazer um canal de finanças, é só mostrar para vocês que existem livros, existem manuais que farão com que você possa ter ganhar algum troquinho extra todo mês, sem precisar comprar algum curso de youtuber, a não ser que eu queira comprar o meu. Mentira, não estou vendendo curso nenhum. Vou mostrar para vocês esse livrinho aqui, vou falar alguma coisa sobre, não vou explicar tudo, porque eu não sou um expert no assunto, mas espero que a minha explicação seja útil, que incentive vocês e que vocês fiquem sabendo que existem livros e literatura que pode ajudar vocês. Estudo sério, embasadinho, das coisas que você pode fazer com o seu dinheirinho, diferente de deixar na poupança simplesmente, tendo aquela taxa de administração absurda que o banco te coloca bem na cola, bem bonito. Beleza, vou falar dele na semana que vem. E se você chegou até aqui, se você gostou do que ouviu, se você volta aqui na semana que vem. Eu sei que meus vídeos são meio espaçados assim, mas é a forma que eu tenho para fazer alguma coisa mais bem feita, apesar de ser assim, desse jeito que eu vou falando. É a forma que eu tenho de fazer as coisas mais bem feitas para que vocês possam aproveitar um pouco melhor. Então, valeu, até semana que vem.